Imagine abrir seu celular e, de repente, perceber que tudo o que era privado agora está exposto. Fotos íntimas, conversas pessoais, detalhes que pertenciam apenas a você, espalhados pela internet como se fossem de domínio público. Você sente o desespero. O coração dispara. Como isso aconteceu? Quem fez isso? E, pior, como impedir que se espalhe ainda mais? Foi exatamente esse pesadelo que Carolina Dickman viveu. Mas o que chocou ainda mais foi a resposta da justiça. Não existia uma lei para punir esse tipo de crime. Era maio de 2012. O Brasil ainda estava aprendendo a lidar com a era digital. Redes sociais começavam a dominar o cenário, mas a segurança digital era um assunto praticamente ignorado. As pessoas compartilhavam informações sem se preocupar com invasões ou vazamentos. Mas isso estava prestes a mudar drasticamente. Carolina Dickman, uma atriz de renome, percebeu algo estranho. Um e-mail anônimo exigia que ela pagasse uma quantia para evitar que suas fotos íntimas fossem publicadas. Era um pedido direto. Pague, ou o mundo inteiro verá suas imagens privadas. Ela não cedeu. Não pagou. E o pior aconteceu. As imagens começaram a circular na internet de forma descontrolada. Primeiro, em fóruns anônimos. Depois, no Facebook, Twitter, WhatsApp. Em questão de horas, a privacidade de uma mulher estava destruída para sempre. Mas havia um problema ainda maior. A lei brasileira não previa punição para esse tipo de crime. A justiça estava de mãos atadas. Não havia legislação específica para invasão de dispositivos eletrônicos, nem para vazamento de imagens sem consentimento. O caso explodiu. Jornais, revistas, programas de TV, todos falavam sobre o ocorrido. Mas a grande questão era: se isso aconteceu com uma atriz famosa, quem garantia que o mesmo não poderia acontecer com qualquer um? As pessoas começaram a ter medo. Medo de serem hackeadas. Medo de terem suas intimidades expostas. Medo de que a internet fosse uma terra sem lei. Mas enquanto o país debatia o impacto do crime, uma questão pairava no ar. Como punir algo que nem sequer era reconhecido pela lei? Enquanto a indignação crescia, a polícia tentava encontrar os culpados. Mas o que os investigadores descobriram revelou um problema ainda maior. O Brasil não estava preparado para lidar com crimes digitais. A Polícia Civil começou a rastrear os responsáveis. Especialistas em segurança digital analisaram o caso e descobriram que os invasores usaram engenharia social, uma técnica em que hackers manipulam vítimas para obter acesso a informações privadas. Mas havia um problema. Mesmo que fossem encontrados, os criminosos poderiam sair impunes. A legislação brasileira não previa punição para invasão de dispositivos eletrônicos ou vazamento de dados pessoais. E esse não era um caso isolado. Outras pessoas também já tinham sido vítimas de crimes digitais, mas os culpados nunca eram punidos. Diante da revolta popular, o Congresso Nacional entrou em ação. Em tempo recorde, a Lei nº 12.1737 de 2012, mais conhecida como Lei Carolina Dickman, foi aprovada. Mas o que essa lei realmente mudou? A partir de 2012, passou a ser crime invadir dispositivos eletrônicos sem autorização, roubar e divulgar dados sigilosos e espalhar informações privadas sem consentimento. As penas poderiam chegar a 5 anos de prisão. Mas isso realmente resolveu o problema? Mesmo depois da aprovação da lei, crimes como esses continuaram acontecendo. Em 2014, um gigantesco vazamento de fotos de celebridades abalou Hollywood. Hackers roubaram imagens privadas de atrizes como Jennifer Lawrence e divulgaram na internet. O impacto foi devastador. Os hackers ficaram mais sofisticados. Hoje, criminosos utilizam phishing, malwares avançados e até inteligência artificial para roubar dados. A lei evoluiu na mesma velocidade? O que especialistas dizem é que a legislação brasileira ainda tem brechas. Crimes como o vazamento de áudios, deepfakes e ataques em massa ainda não são bem regulados. E isso nos leva a uma pergunta inquietante. A Lei Carolina Dickman foi um marco. Pela primeira vez, crimes digitais passaram a ser punidos no Brasil. Mas será que essa legislação foi suficiente para proteger as vítimas?
O vazamento de dados se tornou algo comum. Empresas gigantes, redes sociais e até bancos já tiveram informações roubadas. O que impede que isso aconteça com qualquer um de nós? Hoje, cada vez mais dados são coletados sobre nós. Aplicativos, redes sociais, assistentes de voz. Tudo registra nossas atividades. Será que ainda existe privacidade na era digital? Especialistas defendem que a Lei Carolina Dickmann precisa ser revisada e ampliada para incluir novos crimes digitais. Mas será que há interesse político para isso? A internet mudou, os crimes evoluíram, mas será que a lei acompanhou essa transformação? O caso de Carolina Dickmann serviu de alerta. Hoje, estamos mais conscientes dos riscos digitais. Mas será que estamos realmente mais protegidos? A privacidade ainda existe ou se tornou uma ilusão? O que você acha?